Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, O Futuro e o Nada, item 7. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas é independente da divindade. Não se trata, pois, do panteísmo. A doutrina panteísta, propriamente dita, difere dela ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência como integrando a divindade. Assim, Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade, da qual representam as moléculas e demais elementos componentes. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é em si mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos ou cada um é o seu próprio chefe com um poder absoluto. Então, dentro dessa doutrina que a gente está estudando, né, que é a... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. É a doutrina da absorção. Ela acredita que não existe um Deus todo-poderoso, né? Além disso, pode-se fazer essa doutrina seguinte. É isso mesmo. É a doutrina da absorção. É como se fossem gotículas de água, né, no oceano. Dali sai e dali volta. Mas como é que a gente consegue explicar que sai tudo igual e volta diferente e ainda assim consegue ter um oceano homogêneo, tudo igual? Então não faz muito sentido esse tipo de criação do espírito, né? E agora no 7º item ele coloca, é como se Deus fosse tanto espírito como matéria. E não existiria um Deus todo-poderoso, soberanamente justo, bom, né? Não teria esse tipo de conceito sobre Deus, como nós temos. Seria um outro tipo, é como se cada um fosse um pedacinho de Deus. Não tem ninguém governando tudo isso, porque cada um sabe de si. Cada um se desenvolve da sua maneira porque tem Deus dentro de si. É um pouco complicado, né, gente? Mas assim, como eu, meu lado, dentro da doutrina espírita, a gente tem as 3 vertentes. A gente tem ciência, tem religião e tem filosofia. Eu sempre fui mais pro lado da parte religiosa, que está ligado, né, a Jesus, aos mandamentos, né, ao evangelho. Então, quando entra essa parte mais científica ou muito filosófica, eu confesso que não é muito minha praia. Então, o que eu posso falar para vocês, o que eu entendi, assim, bem superficial, é que dentro desse conceito aqui, essa religião, né, essa doutrina, ela tá um pouquinho melhor do que o materialismo, porque o materialismo, ele não acredita na divindade. Essa aqui acredita na divindade, mas acredita na divindade do eu. Cada um tem a sua divindade própria. E você vai voltar para esse todo, independente do que você conquistou ou não, você é um Deus. Você tem Deus dentro de você e você vai voltar para esse conjunto de deuses, de forma como se fosse um exemplo bem tosco, né? Mas como se cada um fosse uma gotícula de oceano e retorna para esse oceano. Para nós espíritas não faz um sentido esse tipo de explicação, porque saem os seres com a sua divindade, então vive o social, o material, cada um se desenvolve de uma maneira, em alguns casos se justifica pela educação, pelo meio social em que ele convivia, seu trabalho, sua família, mas vão se desenvolver de forma diferente. E depois volta para esse todo, e esse todo não há transformação, não sai da mesma, continua igual. Então, para nós não faz muito sentido. Se eu estiver entendendo correto também, né? Porque eu não, como eu falei, a parte
ciência dentro da doutrina espírita não é muito minha praia. Mas o que ele está passando para a gente aqui é isso. É como se Deus fosse tanto matéria como espírito. E ele está dentro de cada um. Não existe um Deus fora, um criador onipresente, onisciente, bom, justo. Aquelas atribuições que a gente faz para Deus na doutrina espírita, para eles não existem. O que existe é o Deus interior. Cada um tem o seu Deus interior. E se encontra no final de uma encarnação. É o que deu para mim entender. Mas eu tenho quase certeza que vocês também não entenderam muita coisa. Se alguém entendeu, por favor, comenta aí.